O Inter não repetiu as boas atuações recentes, mas venceu o Criciúma dentro do estádio Beira-Rio com 2 golaços. Enfrentar times fechados sempre são complicados, seja para o City, seja para o Barcelona, seja para o Flamengo, para qualquer um outro adversário. A importância do elenco para o Inter não repetir episódios como o de Rocher no passado e de Fernando no Grenal. O grupo precisa de reforços? Concordamos. Mas nós vamos ter dinheiro para isso? Que vitória sobre o Criciúma ontem! O Inter não teve uma boa atuação especial no primeiro tempo. Teve muita dificuldade para achar os espaços necessários na defesa do Criciúma para conseguir abrir o placar. Mas se a gente for analisar profundamente, o Inter foi ofensivo, foi bastante ofensivo, procurou atacar o tempo inteiro, pressionou o adversário, perdeu oportunidades, mas garantiu a vitória com 2 golaços. O Colorado começou com dificuldade para conseguir abrir espaço na defesa do organizado time do Criciúma, tá? Mas com o passar do tempo, com empenho, com paciência, e passou a criar oportunidades. Não como nos últimos jogos, mas futebol é dessa maneira. A gente é encantado pelo futebol porque ele é totalmente imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. O Criciúma luta para fugir do rebaixamento, veio ao estádio Beira-Rio e foi um adversário competente, porque conseguiu fazer aquilo que queria, que era se fechar, bem fechadinho, às vezes até com 9 jogadores no campo defensivo, e especular o contra-ataque. A defesa do Inter foi muito bem mesmo. E quando vazou, parou nas mãos do goleiro Rocher, que foi um dos destaques do jogo, apesar de poucas participações. Pegou uma bola que eu me lembro assim, que se não fosse ele, talvez a gente tivesse tomado o gol. Mas o mais importante de tudo foi os 3 pontos na conta e principalmente consistência. Consistência do time de Roger Machado. Eu assisti ontem no Beira-Rio com aquela garoa fina caindo, com um público bastante bom, bastante interessante no Beira-Rio. Os 2 golaços do Inter. O primeiro do maestro Alan Patrick. Fazia tempo que a gente não via um golaço de falta que nem esse, né? Botou com a mão no ângulo esquerdo do goleiro do Criciúma, a bola ainda girou na rede antes de cair. E o segundo foi do Wesley, um golaço. Tabelou com o corpo do Marcelo Hermes, entrou na área, driblou um jogador, driblou um defensor dentro da área e chutou no outro ângulo do goleiro. A bola também bateu na bochecha da rede. Vamos ver esses gols. Uma coisa que é fundamental, que é destacar, tá? É que o time do Criciúma, muito bem armado, tá? Dobrou a marcação nas laterais, que é um espaço de campo que o Inter atua muito, tabela muito, faz muitas triangulações, entra em profundidade para servir o Borré. O Borré que ontem, mais uma vez, ajudou, teve a sua oportunidade e acabou não concluindo.
com um time muito fechado do adversário, Borré teve extremas dificuldades, porque a bola não chegava com facilidade para ele conseguir fazer os gols, né? Outra coisa que é muito importante é o seguinte: o Criciúma teve momentos que chegou a jogar com 8, 9 jogadores no campo defensivo, o que praticamente impede com que o Inter encontre espaços para fazer isso, né? Tanto que o Bernabé e o Bruno Gomes ontem jogaram pouco. Não jogaram pouco, jogaram bem, tiveram boa atuação. Eu quero dizer que eles não foram tão destacados que nem nos últimos jogos, né? Mas vamos escutar o que o Roger falou sobre isso. Ele explica com melhor qualidade, obviamente, do que eu. Então, esses tipos de jogos, ao mesmo tempo que eles te propõem desafios diferentes, né? A gente sabia que ia enfrentar uma equipe que ia nos negar tempo e espaço, colocando-se dentro do seu campo, dobrando como Tencate tem por costume fazer, por vezes, dois laterais do lado da profundidade maior do adversário, buscando contra-atacar com muita contundência, né? E o jogo parece que ele se torna mais lento em alguns momentos, mas é pela necessidade que a equipe tem de rodar a bola para procurar os poucos espaços que acontecem, né? E na hora que o adversário está em organização, a gente conseguir retomar a bola e ter contundência para buscar pegar o adversário minimamente desorganizado defensivamente, né? Porque com a proposta de jogo que o Criciúma tem em muitos momentos fora de casa, como eu disse, te nega muito esses espaços, né? E, a gente salientou na palestra que, né, hoje talvez fosse o jogo para justamente a gente decidir ou abrir o caminho para a vitória de bola parada, né? Porque com a bola rolando a gente sabia que ia encontrar poucos espaços, né? Muito volume a gente teve, finalizações de dentro da área, encontraram sempre um pé, porque o Criciúma adota a postura de fase defensiva, colocar muita gente para dentro da área, e isso faz um bloqueio muito grande, então a precisão tem que ser muito, muito grande para que você consiga acessar a bola dentro da área, e de fato a gente conseguiu abrir um belo gol de falta, numa jogada de maestria, né, do Alain. Né? A gente não espera fazer todos os jogos com a mesma característica, porque os adversários te impõem dificuldades diferentes. Eu acho que a gente fez um grande jogo, sim, né, com outra característica em função da dificuldade imposta pelo adversário. Né? Agora, só temos as nossas forças, né, para permanecer nesse lugar, né? Muito embora o Flamengo tenha que fazer a rodada, mas esses jogos de invencibilidade, na verdade, tem acontecido, né, porque a gente, né, tá com uma estrutura bem sólida, os jogadores sabem o que precisam fazer dentro de campo e a qualidade está decidindo a nosso favor. Veja só, né? Gosto que o Roger explica tudo direitinho, exatamente aquilo que a gente vê dentro de campo. Fato raro, muito raro entre os treinadores do futebol brasileiro, né? E quero destacar o desempenho de um outro jogador que foi fundamental na vitória de ontem, Rômulo. Fez uma partidaça como varredor de linhas, como o Roger gosta de falar. Defendeu com perfeição, voltou a ter dificuldades com a saída de bola, que é uma coisa que ele precisa aprimorar, urgente. Ele é novo, ele tem capacidade, está trabalhando junto com o Fernando, que é um exímio jogador. Os dois atributos, né, na marcação e também no passe para colocar o time quanto antes no ataque, né? Thiago Maia mais uma vez fez um jogo atrapalhado. Teve um bom desempenho, mas eu acho que o Thiago Maia pode dar muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Vamos escutar o que o Roger fala do Rômulo. O Fernando está no processo de retorno, mas penso que pro jogo de sexta não vai ter condição ainda, né? No processo do Grenal a gente correu um risco calculado, né, para tê-lo em parte, e a gente sabia que poderia ter algum tipo
de problema em função disso, né? O processo ele precisou ser continuado um pouco mais e a gente não vai tê-lo para esse jogo, com certeza. Com relação ao Rômulo, né, é um jogador que ele, para essa função de meio campo, né, como um protetor da defesa, eu chamo essa função do varredor de linha, né, o cara que me faz as coberturas defensivas quando eu preciso saltar o meu lateral em 2 alvos, né, esticar a linha por trás, para que os meus 3 jogadores de centro, quando eu estou no 1-3-2, eles não precisem baixar muito para marcar os laterais, os seus alvos até a linha de fundo e permitir que eles fiquem à frente da linha de defesa. Rômulo, Fernando, né, o Pastor, né, que entrou no jogo, que é o apelido do Luiz Otávio, tem por característica essa função. Então, eles me proporcionam e me dão a estrutura tática defensiva para que eu consiga ter outros movimentos à frente, né, porque eu não precise baixar, por exemplo, meu segundo volante alinhado ao lado dele, no caso o Thiago, ou o Bruno, né, que eu possa entrar no 1-3-2 o mais cedo possível, permitindo que eles consigam fazer a cobertura defensiva. E ele faz muito bem. Tá evoluindo no outro momento do jogo, né, que é no momento ofensivo, né, para que ele tenha um pouco mais de facilidade, né, a gente abre uma linha de 3 para que ele consiga pegar o jogo de frente, né, o jovem está aprendendo com o Fernando na função e tenho certeza que vai evoluir muito mais, além do que ter nos ajudado. Para mim, fez um grande jogo hoje. A resposta do Roger começa falando sobre Fernando. Fernando está fora do jogo contra o Fluminense na sexta-feira. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou completamente contra tu pegar jogadores importantes e fazer com que ele fique, que force ele jogar ainda com lesão ou quase se recuperando da lesão. O que vai acontecer com o Fernando por aqueles 30 minutos que ele jogou no Grenal? Ele vai ficar 30 dias fora dos gramados. Para um jogador com uma idade avançada como a dele, isso é um complicador. Porque jogadores com a idade do Fernando precisam estar sempre atuando para manter o ritmo. Tenho certeza que a hora que ele vai voltar com a qualidade de sempre, porque ele é um excelente jogador. Agora, não dá para perder um jogador como o Fernando durante 30 dias, porque tinha que colocar ele de qualquer maneira no Grenal, porque o Rômulo sentiu. E aí, me dá o espaço para falar o seguinte: o Internacional precisa se reforçar para o ano que vem. Precisa se reforçar muito para o ano que vem. Mas, Carmelito, o Inter está devendo 700 milhões. Sim, isso não é um problema meu. Isso é quem tem que resolver o presidente Alessandro Barcelos, que colocou o nome dele para ser reeleito no clube, né? Lutou bastante por isso. Então chegou a hora da direção resolver esses problemas. Vai ter que vender jogadores, viu? Vai ter que vender jogadores. E tem vários aí que estão na mira de clubes. Vários que estão na mira de clubes. Mas vale a pena a gente ficar falando em saídas e entradas neste momento, faltando 2 meses para o final do ano, e depois ainda tem janeiro e lá depois vai começar as competições. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o momento de concentrar no futebol, em obter essa vaga para Libertadores o quanto antes, e aí sim, quando tiver classificado para Libertadores, tranquilo, a gente fale sobre o que a gente quiser, mas eu entendo que com esses jogos espaçados de quase uma semana, a turma precisa manter a audiência no alto, né? Para conseguir manter o seu trabalho funcionando. Eu compreendo perfeitamente. Só acho que às vezes a gente tem que pensar um pouquinho mais no clube e não fazer tanto Championship Manager ou ele fute para os velhos que nem eu, né? Se alguém assistiu o último vídeo vai lembrar que eu falei que Ener Valencia não é um jogador que possa substituir Borré, e muito menos Wanderson ou Wesley, ou ainda Tabata e Gabriel. Por quê? Roger explicou.
Ener é um jogador que procura profundidade. Jogando na função do Wesley, que não vai poder atuar contra o Fluminense pelo terceiro cartão amarelo, daria para botar Ener Valencia no lugar do Wesley? Roger respondeu brincando com um grande repórter, que é o Jairo Vink, um amigo, um ídolo que eu tenho. Vamos ver o papo dos dois aí. O Wesley tem um pouco melhor do que o Wanderson. Esse jogo contra o Fluminense, por características, não seria um jogo para Ener e Borré, já que o Ener também gosta de jogar pela esquerda e centraliza bastante? Por característica do quê? Não, do teu time. Do teu time. Que ele centraliza mais do que o Wanderson. Quem é que vai jogar na ponta? Tá, e quem é que faz do lado esquerdo? Fica sem? Quem é que vai descer com o lateral? Não, eu acho que na Sul-Americana, né, o Ener jogou na função ali. Talvez nesse que eu estava explicando a questão do Rômulo, talvez a gente consiga adaptar um pouco, né? Mas penso que é perder capacidade do Ener colocando ele lateralizado muitas vezes. Eu prefiro ter a alternativa de colocar ele à frente com o Borré, que aí eu consigo ter o Borré de flutuação e o Ener de busca de profundidade. Né? Mas não é uma alternativa a se descartar. Se a gente conseguir aí organizar as funções, pode ser que eu leve em consideração a tua oferta. Uma pena o microfone não ter continuado com o Jair. Eu gostaria de ter escutado tudo que ele falou para o Roger, né? Até porque o Roger deu boas risadas ali. O Roger gosta muito do Jair, então eu tenho certeza que não foi um menosprezo em relação ao pensamento do Jair. Eu achei bem interessante isso aí. Ainda meus 20 centavos sobre a necessidade do Inter vender jogadores para a próxima temporada, não só contratar. O jogador que interessar a outros clubes e as propostas forem boas, o Inter vai passar nos cobres. Tem que passar, porque não tem poder de investimento. Não tem poder de investimento. O Inter tem funções, tem posições que é necessária a contratação. Por exemplo, zagueiro. Precisa de 2 a 3 zagueiros. A gente não sabe se o Vitão vai continuar. A tendência é que ele saia. Só que tem uma coisa. Com tudo isso que a gente viu neste ano com o Roger, eu tenho certeza que o Roger vai achar soluções para fazer um time que funcione. Principalmente por aquilo que ele costuma dizer. Na hora da dificuldade, foca no modelo, se defende com o modelo, atua como eles já estão treinados a executar aquela formação. Que aí tudo vai ficar mais fácil. Muito importante a vitória e vamos por mais. Se você chegou aqui, meu muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu comentário, sempre lembrando que a sua opinião faz a minha opinião e a de outros torcedores. Então, se você escrever a sua opinião aqui neste vídeo, prometo no próximo dar um espacinho para responder vocês, ok? Mais uma vez eu vou colocar um vídeo aqui no final, mostrando um pouco da minha vida, das coisas que eu gosto, das coisas que eu faço, das fotos que fiz como jornalista esportivo nos 20 anos que trabalhei no Inter e no Grêmio. E se aparecer alguém ou a imagem de algum fotógrafo que quiser que eu tire o vídeo, basta me escrever por tesescoloradas@gmail.com, certo? Se você quiser trocar alguma ideia comigo sem expressar para o público, ou através do YouTube, aqui nos comentários do YouTube, escreva para lá também, tesescoloradas@gmail.com. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.